Olha só, gente, o rotavírus é um vírus altamente contagioso que afeta o trato gastrointestinal. Uma das principais causas de diarreia grave em crianças e que pode levar a complicações sérias, especialmente em regiões onde o acesso a cuidados médicos é limitado. Os sintomas incluem diarreia, febre, desidratação e no período de chuvas o número de contaminações aumenta. A gente vai falar sobre esse assunto conversando ao vivo com a pediatra Tatiana Mota. Inclusive, já está aqui posicionada para falar com a gente. Tatiana, bom dia. Bom dia, Alex. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Jornal Brasil hoje. Tatiana, e conta aqui pra gente, né, o quanto o rotavírus tem atingido principalmente crianças aqui no Brasil, em especial nesse momento em que estamos enfrentando tantas chuvas. Sim, o rotavírus é o agente principal causador viral, né, das infecções de diarreias agudas. Nas crianças menores de 5 anos, ele geralmente causa as formas mais graves da doença, com desidratação e pode levar até a morte. Infelizmente, onde a gente não tem saneamento básico adequado, isso é mais comum e também é o maior lugar onde a gente acaba não tendo o atendimento adequado para essas crianças. Certo, doutora. E assim, quais que são os sintomas mais comuns, né, associados a essa questão do rotavírus? A gente sabe da diarreia, da febre, mas existem alguns outros sintomas? Em geral, a diarreia, o vômito, a febre são os mais frequentes, mas também pode acontecer prostração, diminuição da diurese, secura de boca. Isso são sinais mais clássicos de desidratação. E nesses sinais a gente tem que ficar mais atento a um atendimento médico adequado. E existem, assim, algumas crianças, ô, doutora, que estão mais vulneráveis a essa questão do rotavírus, porque a gente sabe que cada um é criado de uma maneira, um tipo de alimentação, um tipo de região. Então, existem alguns grupos que são mais vulneráveis? Sim, as crianças que não estão tomando a vacina adequadamente, então a prevenção via vacinação é a mais importante. Geralmente, como a contaminação é através de objetos, alimentos e água contaminados, as crianças que não têm acesso ao saneamento básico e que têm, né, mais facilidade de ter contaminação, elas são os grupos de risco. E assim, aqui no Brasil, a senhora vê que esses cuidados, eles têm aumentado por parte dos pais. A questão também da explicação, né, de como essa questão do rotavírus é explicada para os pais, para as famílias, dentro das próprias escolas, de repente. Tem sido boa essa divulgação? Com certeza. Eu sempre converso com os meus pacientes que a melhor forma de você prevenir qualquer doença é ter informação. Então, a gente percebe que as famílias que são bem orientadas, que têm mais informação, são as que têm o menor risco, né? Que cuidam mais da parte de contaminação, de cuidado com a água, de ingestão dos alimentos e até a parte de vacina. Doutora, como é que é feito esse diagnóstico? Porque quando a gente tem algum outro vírus, alguma outra doença, a gente vai lá, faz um exame, geralmente de sangue, é o primeiro passo, para verificar se é realmente aquilo ou não. Com o rotavírus é assim também? Através do exame de sangue a gente descobre? Em geral, a gente faz um exame de fezes que pode detectar o vírus e o tipo do vírus. Isso é importante até para a gente em termos de prevenção de doenças. Certo. E eu queria que a senhora falasse para a gente também sobre a questão da vacinação, que a senhora acabou de abordar conosco. Como é que está esse processo aqui no Brasil? Como é que está desenrolando isso? Como é que tem sido a procura também por parte das pessoas? Tem sido legal? A vacina, ela é disponível no SUS, nos postos de saúde. Depois da pandemia, a gente percebeu uma diminuição da procura pela vacinação. Então, isso também tem aumentado um pouco o número de casos. Esse impacto é muito importante não só para rotavírus, né, para todas as outras doenças. Então, é sempre muito importante manter o calendário vacinal em dia e cuidar do restante das outras preocupações, né, de prevenção. Doutora Tatiana, aí, por exemplo, o pai que está nos acompanhando agora, deve estar lá pensando, meu filho está contaminado pelo rotavírus. Como é que é esse tratamento? Ele é demorado? Ele é mais simples? Ele dura alguns dias? Dura muito tempo? O rotavírus, ele pode passar para outras pessoas? Como é que é isso, doutora? Explica mais para a gente sobre isso.
Em geral, a infecção é mais grave nas crianças menores de 5 anos. Por incrível que pareça, nos bebês recém-nascidos e até os 6 anos, a doença não é tão grave, provavelmente, bebês, é claro, né, em aleitamento materno, provavelmente pela passagem de anticorpos maternos através do leite. Esses bebês entre 6 meses e até os 5 anos, eles podem ter casos leves, de até 3 dias de quadro, e podem ter quadros mais prolongados, de até 1 semana, 10 dias de infecção. O que a gente precisa ficar de olho, né? A gente não tem um tratamento adequado como a gente tem antibiótico para bactéria, né? Para vírus, a gente controla os sintomas e fica atento às complicações. Então, a gente medica para dor, para o vômito, tem algumas medicações que ajudam a reduzir, né, um pouco da diarreia, mas principalmente a principal atenção é em relação à hidratação. Então, essa criança tem que ser bem hidratada e isso é muito importante ter uma orientação de um profissional de saúde que saiba fazer, porque a gente precisa repor não só a água, mas os eletrólitos, né, que são perdidos ali na diarreia e no vômito. Então, é muito importante a hidratação. E no caso de crianças muito desidratadas, elas precisam ser internadas para fazer hidratação endovenosa. E, claro, que ainda sobre esse assunto, doutora Tatiana, a senhora como uma pediatra, como uma especialista, certamente já viu muitos casos bem complicados de crianças que chegaram a ficar bem debilitadas, né? O rotavírus, ele pode levar à morte? Pode. Infelizmente, não é incomum, especialmente nas regiões onde a gente não tem atendimento médico adequado. Porque em casos de desidratação importante, a criança pode fazer um choque hipovolêmico e pode vir a falecer, sim. Infelizmente. E assim, aqui no Brasil a gente tem abordado muito isso, estamos falando das crianças, mas eu, por exemplo, já vi muitos casos de pessoas que vão ao médico ali de repente com um problema, com uma virose, com alguns sintomas. Acontece com adultos também, né? Com certeza. Em geral, a contaminação pode acontecer inclusive entre a família. Como a contaminação principal é fecal-oral, se a gente não higieniza muito bem as mãos, o vírus está ali presente nas fezes, né? Principalmente criança que é fraldada, quando a gente troca as fraldas da criança ali, tem o vírus. Então, se você não higieniza muito bem as mãos, pode ocorrer a contaminação. Além disso, em menor escala, mas tem uma contaminação por gotículas também. Então, não é incomum ocorrer a contaminação em adultos. Doutora, a senhora falou sobre higienização. Qual que é a maneira correta, então, se eu tenho uma pessoa em casa que está com esses sintomas, tem o rotavírus, qual que é a maneira correta de higienizar tudo, em especial o banheiro, que geralmente é algo coletivo? Exatamente. Principalmente higienizar com cândida, cloro, né, o vaso sanitário. Crianças que sempre higienizar muito bem as mãos, lavagem com água e sabão é a melhor forma de higienizar em todas as idas ao banheiro e mesmo nas crianças que usam fralda, principalmente o adulto que tem contato, né, com essas fezes da criança, tem que tomar muito cuidado e higienizar muito bem as mãos depois de todas as trocas. A fralda, né, e os papéis que a gente usa de higiênicos e saquinhos, né, que levam isso, o ideal é você sempre tirar para fora de casa, não deixar essas fezes contaminadas ali para evitar o risco de contaminação das pessoas que moram ali na casa, né? Sim, sim. E ainda sobre esse assunto, né, que a gente está abordando aqui, o rotavírus, em especial nas crianças, eu queria saber da senhora o seguinte, doutora, a questão da vacinação. Todas as crianças, independente da idade, já podem tomar? Tem um limite ali a partir de quantos meses? Conta um pouco mais para a gente. A senhora já falou que está disponível no SUS, mas todo mundo pode tomar? Não, na verdade, essa vacina ela é aplicada nas crianças com 2 meses e 4 meses, né, o reforço. Em geral, nas campanhas particulares, a gente tem uma terceira dose aí com 6 meses que pode ser aplicada, mas a gente faz a vacinação nessas crianças. A vacina, ela é gotinha e a gente diz que ela é uma vacina que faz uma imunização ativa. Então, o vírus fica ali, mesmo as crianças que são vacinadas, ele está presente nas fezes dessas crianças e isso faz uma imunização em rebanho. Então, pessoas que têm contato com essas fezes dessas crianças também podem ser imunizadas de forma indireta, vamos dizer assim.
uma dúvida que considero importante porque são sintomas parecidos. A dengue, chikungunya, zika vírus, entre outras viroses, não existe uma forma, né, para a gente diferenciá-las. E aí hoje a gente tem uma vacina, claro, apesar de ter os exames para diferenciar, né? Mas assim, num primeiro momento, pelos sintomas, a gente não consegue. E uma vacina não faz a cobertura de outro vírus, apesar dos sintomas serem os mesmos, né, doutora? Exatamente. Hoje que a gente tem doenças, especialmente em crianças, a gente tem esses sintomas inespecíficos que acontecem em várias doenças semelhantes. Então, é muito importante você ter um acompanhamento médico para a gente fazer o diagnóstico adequado e oferecer o tratamento que essa criança precisa. Certo. E especificamente no caso dos pais que estão nos acompanhando, essas crianças já estão com esses sintomas. Tem alguma quantidade de dia que passa a tornar o rotavírus um pouco mais grave? Porque geralmente criança costuma ter uma diarreia ou outra ali. A partir de quantos dias começa a preocupar? A partir do terceiro dia de diarreia e principalmente vômito frequente, é muito importante procurar um auxílio, uma assistência médica adequada. Especialmente vômito, porque, em geral, as crianças desidratam mais facilmente através do vômito. É isso, doutora. Obrigado, viu, pela sua contribuição aqui com a gente. Explicações importantes que eu tenho certeza que quem está em casa nos acompanhando agora conhece muito mais sobre esse problema que todos nós acabamos atravessando em algum momento. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa, né, de conscientização. Obrigada. Agradecemos a doutora Tatiana Mota, ela que é pediatra, conversando com a gente então sobre o rotavírus.